Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu te convido a entrar aqui nesse card para se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola no canal do Portal Revoluta. Bom, esse é o episódio de número 15 do programa Eu Que Fiz e o convidado desse episódio ele é de Salvador, tem 42 anos, é publicitário. Eu estou falando do Ricardo Cury. O Cury vai apresentar o livro Tchau. Esse livro ele publicou através de um financiamento coletivo, muito bem sucedido, por sinal, e fala um pouco sobre encontros e despedidas. Bom, eu vou deixar para o Cury explicar o que envolve esse encontro e as despedidas que ele acaba abordando no decorrer das páginas do livro Tchau. Então fiquem agora com o 15º episódio do Eu Que Fiz, com Ricardo Cury falando do tchau. O Tchau, ele conta a história de duas crianças, que é Luísa e Zinho, com a mesma idade, né, quando eles se conhecem, em 1985. Eles se conhecem ao acaso, um breve instante. Zinho mora no interior da Bahia, em Tuberá, e tem uma fotografia, uma imagem dele com os irmãos, feita pela família de Luísa, né, que são turistas de Salvador que visitavam aquela cidade. Após se despedirem, a vida dos dois segue em paralelo. Zinho se torna um pescador da região e ele vai crescer com um sonho e até uma obsessão de rever essa foto um dia. Enquanto Luísa também cresce com aquela imagem no porta-retrato do seu quarto, e ela se torna uma psicóloga que luta no dia a dia para incrementar e aprimorar os conceitos de cuidados paliativos aos seus pacientes, porque onde se passa essa história se passa ali entre 85 e 2005, onde esse conceito de paliação ainda está engatinhando no Brasil. Então o livro, a história entra nesse universo da paliação e dele de pescador com um sonho de uma fotografia. Tem essa coisa que une eles dois, essas duas histórias. A inspiração para o livro foi a vida, foi as histórias que a gente acaba conhecendo na vida, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. O próprio livro ali, aquele momento inicial de uma fotografia ser tirada de um menino do interior por turistas, aquilo aconteceu comigo. Então, assim, uma inspiração factual é essa. Eu estava ali naquele cenário, eu presenciei aquela cena. Então dali eu fiquei pensando, por que ele esperaria por uma foto e com quem ficaria essa foto? E daí vem Luísa, né, que vai trabalhar com cuidados paliativos. E por que cuidados paliativos vem diante desse termo cuidados paliativos existir? Porque eu sempre tive essa curiosidade com a questão da despedida, a despedida real de pessoas que estão doentes e estão morrendo e tem o último encontro com filhos, com parentes. E esse momento sempre foi curioso para mim. Então eu comecei a pesquisar sobre pacientes terminais. O termo cuidados paliativos nem existia. Quer dizer, existia, mas eu nem conhecia quando eu fui pesquisar de fato o tema. Então a inspiração é isso tudo, é a vida, né? Dali aí
da inspiração da vida, do dia a dia, a inspiração de um momento que gerou uma história, que gerou romance, né? E daí que vem é uma ficção, né? Então essa ficção vem de um porquê, de uma fagulha, né, que aconteceu. Então, a fagulha ali, né, que eu falei, da fotografia, aquela história do menino no interior, pedir uma foto e essa foto ser feita, e aquilo aconteceu em 2005, e era uma câmera digital, era uma Cybershot. E o meu amigo que estava comigo, ele fez depois a gente manda por e-mail. Foi a frase que ele usou, que foi a fagulha que deu para a história na minha cabeça, né, digamos assim. E na volta, né, dessa viagem para Salvador, para minha casa, eu fui na estrada já burilando essa história. Depois a gente manda por e-mail, e aí por que ele esperaria um e-mail? Mas ele não tem como esperar um e-mail, porque ele não tem nem luz elétrica. E aí eu fui regredindo no período e fui até 20 anos atrás, onde a câmera seria analógica, seria uma máquina fotográfica, e a frase seria: depois a gente manda pelo correio. E aí eu fui burilando, e por que ele iria esperar essa foto e tal. Estou dizendo isso porque quando eu cheguei em casa, né, nessas 3 horas de viagem, eu já tinha todo o livro, ali em 2005, já tinha toda a história dele e dela, da menina e tal, que eu fui criando. Mas eu só fui sentar para escrever em 2016, em 2017, ali, no final de 2016 para 2017, que eu realmente parei para sentar para escrever, para pesquisar e lançar ele em 2019. Então, de fato, assim, contando quanto tempo demorou até a finalização, pensando dessa forma, 2005 para 14 anos. Foi até eu entrar aqui e sair aqui. Tem muitas curiosidades sobre o processo de criação. Eu acredito que pelo fato do livro ter sido feito através de um financiamento coletivo e o processo de criação também, de produção, ter sido durante esse processo, isso interferiu na criação de várias formas. Porque eu, ingenuamente até, eu prometi o livro. Eu fiz o financiamento, eu coloquei ele no ar em novembro de 2016, prometendo o livro para março de 2017. E o livro só foi lançado em maio de 2019. Então foram 2 anos de atraso, né? E nesse processo de criação, desses 2 anos de pesquisa e de criação, eu fui atualizando os colaboradores, as pessoas que pagaram pelo livro, antes do livro estar pronto. E eu fui meio que atualizando essas pessoas, dizendo, né, não está pronto, mas é por causa disso, eu estou aqui pesquisando, falta fazer isso, meio que dando um porquê do atraso. E aí sempre eu colocava, e se você não se você não concorda, né, porque você pagou por isso, você é só me mandar uma mensagem, porque eu faço reembolso na hora, sem problema nenhum. E ninguém pediu reembolso. Nenhuma pessoa pediu reembolso. Só uma, que foi logo no segundo mês de atraso. Na segunda mensagem que eu mandei, a pessoa botou: eu quero meu dinheiro de volta. E aí eu fui, ok, devolvi o dinheiro dela. E aí fui fazer o processo de pesquisa, né? E tinha uma pressão. Quando eu encontrava alguém, as pessoas perguntavam: e aí o livro? E o livro? Cadê o livro? Né? Uma coisa... Tem esse personagem, eu acho que isso é uma curiosidade, tem esse personagem no cinema, na história
da história, o personagem que não acaba o livro, né? Acho que o Woody Allen tem um personagem desse, vários até. Alguns filmes falam disso. Tem sempre aquele personagem que está escrevendo um livro, mas que nunca termina. E eu sempre vi esses filmes, eu sempre tive medo de me tornar esse personagem. E nesse processo de atraso, que eu prometi algo, né? E não tinha, as pessoas me encontravam comigo, e o livro, ficava, me tornei aquele personagem que eu temia me tornar, o que não termina o livro. E isso, óbvio, que influenciou né, na criação de fato, na escrita. E a curiosidade também é que, como o livro foi lançado 2 anos depois, e eu peguei a planilha de pessoas que colaborou para enviar o livro, eu acabei que eu enviei para todo mundo. E aí essa pessoa que pediu reembolso e foi reembolsada, ela me mandou um e-mail. Você me mandou um livro e eu pedi o dinheiro de volta. Você não, não era para você ter mandado esse livro para mim, porque eu não paguei por ele e tal. E aí acabou que ela leu o livro e ela quis pagar pelo livro. E aí ela me reembolsou, né, do reembolso. E pronto. E aí ela... Acabou que ninguém, no fim das contas, pediu pelo reembolso, né? Todo mundo foi... O livro chegou a todo mundo que pagou por ele. Quem fez a arte gráfica foi um artista plástico. Ele é de Barcelona, chamado Ricard Sanz. Ele morou em Salvador um tempo, 5 anos, e nesse período a gente ficou muito próximo. E ele fez as ilustrações do meu primeiro livro. E eu gostei bastante das ilustrações que ele fez. Gosto bastante até hoje das ilustrações que ele fez. E a gente é muito amigo e eu acompanho o trabalho dele. Acompanhei as coisas que ele faz e continuo achando ele um artista impressionante. Sou realmente um grande admirador do trabalho dele. Em vários formatos que ele usa. É um artista que eu considero bastante completo. E na questão de artes plásticas e artes gráficas. E ele é uma pessoa muito sensível também, que pesquisa muito sobre aquele trabalho que chamaram ele para ele dar alguma cara. Ele vai muito nos detalhes, nas entrelinhas, ele é muito sutil nessa busca, assim, ele busca coisas sutis. E quando você pergunta se eu confiei no processo criativo, 100%. O que ele mandou, é isso, né? Eu chamei você para fazer isso que você me mandou. 100%. Né? Não tenho nada para mexer. E não mexi em nada. Não... Foi 100%. E tem uma coisa interessante nessa minha relação com ele, porque ele me viu ter uma ideia sobre publicar livro, como publicar, por conta de uma coisa que aconteceu com a ilustração dele. Ele fez uma ilustração para a capa do primeiro livro, do Para Colorir, que aí o diagramador me mandou umas opções de onde o nome ia entrar na capa, né? Tava aqui a capa, ia entrar Para Colorir, meu nome embaixo e tal. E em nenhum local eu gostava do nome, porque eu achava que ele interferia nessa ilustração que ele fez. Eu achava injusto botar ainda mais o meu nome naquela ilustração que não foi nem eu que fiz. Então eu lancei 2 livros, esses 2 livros feitos por ele. Nos 2 eu não tenho para colorir aqui, mas no meu não tem meu nome na capa, porque eu acho que não tem sentido eu interferir um trabalho artístico que não foi eu. E livro, eu acredito que ele não precisa ter o nome na capa, porque a pessoa é uma coisa tátil e a pessoa pega e abre e vai ver meu nome em algum lugar, vai saber quem escreveu o livro.
vai folhear, vai pegar informações aqui dentro. Não precisa estar informação. Eu penso assim, passei a pensar assim depois de achar que eu estaria invadindo uma arte gráfica que eu considero uma obra de arte. Então, foi interessante em alguns casos, foi emocionante em outros. Em muitos casos, eu entrevistei psicólogos e profissionais médicos que trabalham com cuidados paliativos, muitos já experientes, mas eles não sabiam o que eu ia perguntar. Eu apenas comuniquei, estou fazendo uma pesquisa sobre o assunto e queria marcar com você um horário. Marcava um horário e muitos ficaram surpresos com as perguntas, com o nível de detalhes que eu estava buscando. Nesse processo, muitos lembraram de histórias que viveram e se surpreenderam com as perguntas. E, consequentemente, se surpreenderam com as próprias respostas que deram. Foi uma coisa meio que analítica até para eles estar falando disso dessa forma, que não é uma forma técnica, mas uma forma mais humana, contando histórias e não experiências assim, de pensamentos, mas era uma coisa mais de pessoas mesmo, que era o que eu estava buscando. E tem também o outro lado, assim, de eu ter pesquisado com amigos, pessoas que eu conheço, uma amiga minha que perdeu o marido, que também era meu amigo, por sinal, e ela me contou como foi a despedida deles, e um outro amigo meu que perdeu o pai também me contou como foi aqueles momentos. E todos eles viraram personagens das histórias. Fui jogando ali, mexendo algumas coisas, misturando uma com as outras. Mas foi emocionante ouvir isso, dessas pessoas, ler esses relatos. Então teve esse... E o legal é que esses encontros e despedidas, né, eles continuam acontecendo depois do livro. Ele gera outros encontros e despedidas. E não foi tão fácil colher histórias, era difícil, nem sempre nessas entrevistas eu conseguia colher. E depois que eu lancei o livro, que as pessoas leram, eu recebi muitas mensagens das pessoas contando sobre despedidas por quais elas passaram, que vivenciaram. Eu nem mesmo pedi e recebia, li seu livro e lembrei da minha despedida com minha avó, e aí contava como foi, textos emocionantes, despedidas emocionantes, que eu até teria usado no livro se eu tivesse tido acesso antes, porque eram textos que eu achava interessantes também, histórias interessantes, né? Mas aí fica para uma próxima, quem sabe, né? O meu primeiro contato com a literatura, eu lembro do beabá mesmo, né, da alfabetização, de juntar letras e repetir aquela junção. Lembro de Turma da Mônica, de ser uma coisa de ler devagar, e lembro de O Menino Maluquinho, assim, que foi realmente o primeiro livro, digamos, que foi um livro que eu li, reli assim inúmeras vezes, como se fosse ouvir uma música, né? Você ouvia, botava de novo no disco, botava de novo. Eu lia e relia. Eu acho um livro interessante porque ele tem várias formas, né? Ele tem desenho, ele tem quadrinho, ele tem texto grande, texto curto, ele tem
várias formas de comunicar ali a história. E uma história envolvente, enfim. E foi o primeiro livro que eu li, acho que foi esse, tenho quase certeza. Eu não tenho um livro de cabeceira, não. Eu tenho vários livros que eu mantenho, assim, que eu gosto de às vezes pegar para abrir e relembrar um momento da história e tal. Eu gosto muito de biografia, e eu gosto muito da biografia de Garrincha, escrita por Rui Castro, que é uma biografia. Eu gosto de futebol, eu gosto de biografia, então acho que juntou as duas coisas ali. E além disso, é uma história fascinante. Eu acho que para quem gosta de literatura, vale a pena ler. Para quem gosta de biografia, vale a pena ler. Para quem gosta de futebol, literatura e biografia, é obrigatório, porque é um romance praticamente, uma história única, uma história muito peculiar e escrita de forma. Eu acho que Rui Castro, por ser um amante do futebol, por ser um amante da biografia, por ser um amante da literatura, acho que ele escreveu com muita dedicação, assim, muita vontade, inspirado, porque é uma biografia de uma história, não é só uma biografia, né? É uma biografia de uma história fascinante, e que ele conta de uma forma que mantém a história fascinante. Então é um livro que eu vira e mexe eu abro. Eu não tenho isso. Eu termino todos os livros que eu começo. E eu acho que eu tenho um calo literário, assim, aquele livro que você nunca consegue começar a ler. Aí eu tenho vários clássicos que a gente fica, né? Tenho que ler esse clássico. E tenho até ele, mas nunca começo. Mas aos poucos a gente vai tentando. Eu vou indicar Ingresia, é o livro de Franciel Cruz, também lá de Salvador. Ele também fez um financiamento coletivo, também obteve êxito. E engraçado, assim, ele diz que ele fez porque eu fiz, porque eu falei para ele fazer. Faça financiamento coletivo porque você tem uma rede de amigos, e ele eu gosto muito da escrita dele. Gosto muito do humor dele, né? São crônicas. Eu gosto muito do olhar também dele. E gosto muito das palavras que ele usa. Ele usa palavras que eu não conheço, muitas vezes. E ele usa de uma forma que não é arrogante. Ele usa de uma forma que é engraçada. Ele usa para ser engraçado. E é engraçado, eu acho, né? Engraçado. E o livro dele são crônicas, né, com muita coisa da Bahia, óbvio, e da infância dele e tal. E esse foi o Ricardo Cury falando do livro Tchau. Espero que vocês tenham gostado do que ele comentou sobre toda a trajetória, né, do trabalho de pesquisa e de falar de algo tão difícil, né, que são encontros e despedidas, principalmente quando as pessoas estão enfermas, e a importância desse trabalho de psicologia mesmo, de trabalhar de forma paliativa para lidar com essas despedidas. Aqui na descrição do vídeo tem os links, né, do Ricardo Santos, que fez a arte gráfica, e também para acompanhar o trabalho do Cury, além do nome dos livros que ele indicou e comentou durante o episódio. E por falar em indicar, a minha indicação de livro de hoje é On the Road, do Jack Kerouac. Bom, eu li esse livro, eu já era uma jovem adulta, diferentemente de alguns amigos que leram quando eram mais jovens, né? Estavam na juventude. Mas, de qualquer forma, ele me impactou, porque o Jack Kerouac, nesse livro, ele, assim, é como se fosse autobiográfico. Não, tem nuances de uma autobiografia, apesar de ser dito que não é uma autobiografia.
em que ele fala de uma viagem pelos Estados Unidos juntamente com um amigo, né? Na verdade, a personagem, né, que é o Sal Paradise, juntamente com Jim Moriarty. Eles cortam os Estados Unidos e chegam até o México, passam pelo México, e com várias aventuras e desventuras, né? Sexo, drogas e muita poeira na estrada. É uma viagem como se fosse de autoconhecimento e de autodestruição, por que não? Porque as histórias têm algumas pitadas bem ácidas, mas é um livro super bacana de ler, super indico, Jack Kerouac. Esse livro foi escrito na década de 1950 e inspirou toda uma geração a botar a mochila nas costas e se encontrar nas estradas da vida. Então, espero que esse livro te inspire de alguma forma, que você curta essa leitura aqui, depois comenta aqui nos comentários aqui no YouTube o que você achou do livro. E é isso. Agradeço a todo mundo que tem assistido aos episódios. A gente está pertinho de chegar ao final da primeira temporada do Eu Que Fiz. E eu quero agradecer muito a todo mundo que tem participado, mandado mensagens através do inbox do Instagram e do inbox do Facebook e também aqui nos comentários. Como eu digo, né, e muitas pessoas também acreditam, só a arte salva. Os livros realmente são uma janela, porta, enfim, qualquer abertura para um mundo desconhecido e que nos traz muitas experiências. Eu espero que vocês mergulhem nesses universos que os livros trazem. E é isso, até o próximo episódio. Muito obrigada e tchau!